Shalom, shalom, que bom estar com você aqui para a nossa aula. Estamos aqui com um tema muito interessante para tratar hoje. Vamos falar sobre o poder da língua, vamos falar sobre o poder da, das palavras que nós usamos, né? Poder de construção, de bênção e poder também de destruição, poder também de maldição. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem percebido, né, ao longo da nossa caminhada cristã. Então, vamos começar falando, como sempre, né, falamos aqui, de alguns livros, algumas indicações para vocês, né? Então, eu tenho aqui no site da Wiclap, você tem aqui os meus livros, é só entrar no site da Wiclap e buscar pelo meu nome, né? Então, você vai achar aqui meus contatos, livros, links, né? Tem muita coisa boa aqui para você. Então, esse livro aqui, A Ética do Casamento Judaico, ele é muito importante, porque inclusive eu falei sobre ele nesse vídeo que eu coloquei aqui no começo da nossa aula, falando sobre a Lashon Hara e a Lashon Hatov. Lashon Hara significa a língua má e Lashon Hatov, a língua boa. E por que eu mencionei esse livro aqui, né? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Por que que eu mencionei esse livro? Porque nesse meu livro aqui, ele é a exegese que eu fiz na ocasião da minha apresentação da monografia de mestrado em Ciências da Religião. Então, esse livro aqui, A Ética do Casamento Judaico, eu fiz uma exegese baseada no texto que nós vamos tratar hoje, de Levítico 19. É um texto que fala das consequências da maledicência, especialmente na experiência na vida de Miriam, onde ela esteve ali criando uma situação de crítica à liderança de Moisés. E, claro, quando se critica a liderança de Moisés, se critica também a escolha de Deus em chamar Moisés e usar Moisés para liderar o êxodo do povo do Egito, né? Aquele êxodo da escravidão do Egito. Então, se você quiser saber, né, como que eu colei grau em ciência da religião nesse meu curso de mestrado, e saber também dessa história, né, dessa fofoca bíblica aqui, você pode adquirir o livro Ética do Casamento Judaico. Preste atenção então à aula de hoje, que você vai ver alguns desdobramentos dessa exegese que eu apresentei na época em que eu colei grau. Tá legal? Então, aqui, ó, Ética do Casamento Judaico é um livro muito bom. É um livro acadêmico, tá? Uma exegese profissional acadêmica. Você vê o livro aqui, ó, em 3D, né? Ele não é muito grosso, mas é uma monografia de mestrado, né? Você vê aqui o quanto nós podemos, de verdade, né, perceber o quanto essa é uma questão muito séria, a questão de como usamos a língua para abençoar ou para amaldiçoar, e as consequências de Miriam e Arão também, mas especialmente Miriam, foram consequências bastante sérias, tá legal? Muito bem, então temos outros livros aqui também, temos o livro Cheiro das Águas, que é um livro devocional, os melhores textos publicados, textos meus, né, os melhores textos publicados da revista Vida Cristã. Então, eles estão reunidos aqui. A Semente é a Palavra, o livro para é o livro de pregação, né, para pregação narrativa, que um estilo de pregação própria é um estilo próprio de pregação da nova homilética, tá? É algo que vai um pouco além do que você geralmente vai estudar aqui no seminário. O Superegrejado Herege é o meu comentário de cultura pop, baseado no livro dos Simpsons, né, no seriado do desenho animado dos Simpsons. Eu analisei aqui alguns episódios de como os Simpsons veem os evangélicos, né, americanos. Então, é bem engraçado, é bem interessante. Para quem gosta, né, vale a pena. As Revelações Originais do Salmo 23, o meu livro sobre meu comentário em hebraico, né, baseado no hebraico, mas escrito naturalmente em português.
de modo simples e claro para você que deseja conhecer todos os segredos do Salmo 23 em sua língua original. Aqui, as lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valdecrey é a minha comédia mais recente, foi dedicada a vocês, seminaristas. Eu acho que vocês vão se identificar com muitas histórias aqui, porque seminarista, assim como o Walter Crey, eles gostam de uma heresia, né? Então aqui você vai se divertir bastante e no final eu explico qual a visão reformada, qual a minha visão também sobre os apóstolos modernos. Aí é um trabalho mais sério, né? Mas até lá você vai se divertir bastante com as histórias loucas do apóstolo Walter Crey, tá bom? Guardadas pelo Amor, um livro para mulheres, um livro sobre segurança, né, para mulheres. Proteção Divina no Curso da Vida é o meu comentário do Salmo 91. Bem robusto também, um comentário muito completo. Talvez o mais completo é a língua portuguesa, né? Baseado totalmente no Salmo 91, feito por um teólogo brasileiro. Além do sofrimento, meu comentário sobre o livro de Jó. Aqui eu trato de temas difíceis, inclusive o sofrimento humano, Teodiceia, a filosofia, né, de como podemos entender o sofrimento, inclusive à luz da Bíblia, por que que Jó enfrentou tudo aquilo. Tem motivo, a exegese nos ajuda a perceber por que Deus fez isso com Jó. Entendeu? Teve crescimento no final, na vida de Jó, teve bênção no final, mas aqui a exegese nos revela os motivos de Deus em permitir que Jó enfrentasse tudo o que ele enfrentou, tá? Esse é um segredo muito importante que vai te ajudar a enfrentar também os seus sofrimentos pessoais, tá? Em Busca da Intimidade Perdida, o meu livro é feito para pessoas desviadas na fé. Ele é baseado num sermão meu que está também no YouTube com esse mesmo título, Em Busca da Intimidade Perdida. Foi o meu primeiro e único DVD gravado, né? Então, ele é tão antigo que eu gravei lá na Igreja Congregacional do Paraíso. Eu era mais magro e tinha mais cabelo, né? A pregação ela é antiga, mas o livro é recente, né? Foi lançado esse ano. Eu só quero melhorar logo meu livro para cura completa, a Refuah Shlemah, que é a cura completa, para quem enfrenta a enfermidade. Em tua presença, o meu comentário exegético, também a partir do hebraico, do Salmo 139. Aquele salmo, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces onde, quando eu me assento e quando eu me levanto, né? Então, esse belíssimo salmo, geralmente usado na época de aniversários, você tem aqui também todos os segredos revelados na Bíblia hebraica do Salmo 139. E esse livro aqui ele é especial também, porque ele foi publicado com uma parte dele sendo o trabalho final de exegese feita por meus alunos do Seminário Betel, no Polo São Gonçalo. Então, é bem interessante, você que estuda comigo hebraico, uma hora você vai ter que também fazer a sua exegese. Aqui, ó, vai te ajudar também a perceber como que é o trabalho feito por meus alunos também, né? Grupos de Comunhão é um livro sobre crescimento da igreja e esses grupos, né, especiais que você pode implantar na sua igreja ou falar com o seu pastor para implantar na sua igreja e revitalizar a sua igreja. Quem sabe até trazer avivamento espiritual para a sua igreja a partir dos grupos de comunhão, né? Então, é um livro que eu ensino a implantar em 6 meses e também e tem uma implantação mais suave em um ano. Então, no máximo um ano, você consegue implantar de modo suave os grupos de comunhão na sua igreja. Ou, se você tiver pressa, em 6 meses você consegue implantar. Guia definitivo da pregação expositiva com a ajuda da inteligência artificial. É um método muito simples de você fazer sermões de pregação expositiva, incluindo também a parte exegética, claro, um pouco mais simplificada, não é propriamente uma exegese acadêmica,
mas para o objetivo de fazer sermões expositivos, é um nível de exegese muito aceitável e muito simples de fazer. Então, nesse livro aqui, o Guia Definitivo da Pregação Expositiva, você vai aprender a fazer e usar esse método para poder subir ao púlpito com segurança e pregando expositivamente. Também o outro livro aplicado à pregação, Storytelling para pregações narrativas. Aqui eu explico, né, de modo mais simplificado, as técnicas de contação de histórias, que é o chamado storytelling, para você usar no seu sermão, ou fazer o sermão inteiro narrativo, ou usar na hora da ilustração, né, você usar a técnica de narração para poder ter mais impacto, né, na parte narrativa da sua pregação. E, é claro, os meus 2 livros, carro-chefe, né, do ano 2025, as minhas publicações mais importantes de 2025. Esse aqui é Aparato Crítico do livro de Esther, ele é para quem já tem noção de exegese, já tem uma boa noção e vai usar isso aqui como material, um material de reforço, né, para fazer a sua exegese de algum trecho de Esther. Aqui está o livro inteiro de Esther já decodificado para a sua análise, né, para a sua exegese. E aqui é o principal carro-chefe, esse aqui, é o livro Esther, a Providência Divina contra o Antissemitismo. É o meu comentário propriamente, todo o livro de Esther, com base no hebraico, com base na história, cultura, curiosidades, tá bom? Tem muita coisa legal aqui, tem a festa de Purim. É o primeiro livro que eu trabalho, que eu coloco até receita culinária aqui, típica da festa de Purim. Então vai ser bem interessante para você conhecer e fazer um mergulho no livro de Esther, especialmente lutando contra o antissemitismo que tem crescido tanto, né, a razão de mais de 400% somente aqui no Brasil, né? Então temos que combater, sim, o preconceito contra os judeus, né? Então esse livro aqui é a minha gota no oceano na contribuição para essa luta, tá bom? Então convido você a conhecer o meu livro Esther, a Providência Divina contra o Antissemitismo. Você vai gostar bastante desse material e tem um bônus também de você conhecer a escatologia, que envolve o papel da igreja, dos gentios, né, no caso, e o papel de Israel também, no escatom, né, na escatologia. Então, é um modelo escatológico que faz muito sentido e eu acho que você vai gostar de conhecer também. Tudo nesse meu livro, Esther, a Providência Divina contra o Antissemitismo. Tá legal? Muito bem, já falei aqui dos meus livros, agora eu quero falar um pouquinho só do meu curso. É um curso meu que não é caro, ele é pago, mas ele é barato. Ele é apenas R$ 50, pagamento único. E você faz o meu carro-chefe. Você conhece o meu curso Introdução à Exegese Bíblica. Para você fazer a exegese de modo profissional, como eu aprendi a fazer. Então, todos os especialistas, comentaristas, pregadores expositivos, eles usam as técnicas da exegese bíblica aí nesse meu curso aqui, baseado no livro espetacular de Michael Gorman sobre a introdução à exegese bíblica, publicado pela Thomas Nelson Brasil. Então, esse meu curso aqui, ele vai trazer muito conteúdo para você aprender a fazer exegese, como eu também aprendi a fazer um dia. Tá legal? Então, é um curso barato, você paga uma única vez, e tem aulas em vídeo, tem material, tem provas e exercícios, tem um passo a passo muito bom, tem ferramentas de internet, ferramentas digitais também para facilitar e incrementar a sua exegese. Então, é um curso imperdível. Convido a você também a conhecer, você vai achá-lo no site da Hotmart, tá bom? Hotmart. Você vai clicar aqui aí para o carrinho e você vai comprar o seu cartão de crédito e então ter acesso vitalício ao curso Introdução à Exegese Bíblica, tá bom? É o meu carro-chefe na Hotmart. Muito bem, já feito todo esse material, né, todo esse merchan,
Agora é a hora de você conhecer o nosso tema de hoje. Vamos falar na aula de hoje sobre a Lashon Hará e a santidade da palavra. Você já sabe que Lashon Hará, já estou aqui adiantando, Lashon Hará significa a palavra, a língua má. Lashon em hebraico é língua. Daí palavra ou linguagem, né? A linguagem e Hará. Aqui você tem o artigo e aqui você tem Ra. Ra em hebraico é mal. Então, Lashon Hará é a língua má, a língua maldosa, né? E você já tem, como eu disse, acesso a essa exegese na pasta da matéria, pois já está lá tanto a exegese quanto a apresentação simplificada, que é o que de fato eu vou apresentar para você aqui, tá? Essa exegese, ela é feita a partir de Levítico 19, 16 a 18, que é a mesma perícope que eu usei para fazer o meu livro A Ética do Casamento Judaico, tá? Que foi a minha exegese que deu a ensejo, né, a minha monografia de mestrado. Mas aqui eu fiz uma outra exegese dando totalmente ênfase a Lashon Hará, né, que em hebraico aqui, na investigação lexical na passagem, é a palavra rahil. Rahil é a palavra que nós vamos trabalhar aqui nessa exegese, tá bom? Lá eu parti do texto e da polêmica envolvendo a crítica de Miriam à liderança de Moisés, e o quanto ela pagou um preço muito caro por causa disso, mas no trabalho eu não dei ênfase, né, no livro lá eu não dei muita ênfase a esses detalhes mais técnicos envolvendo, inclusive, a maledicência de Miriam. Aqui nessa exegese eu fiz isso, tá? Então, ó, você vê aqui uma exegese feita com extremo rigor acadêmico, tá vendo? Você tem toda a metodologia exegética, você tem aqui análise do texto em hebraico, você tem a palavra arachil, e eu trabalhei aqui o aparato crítico da Bíblia hebraica, né? O texto inteiro está aqui, né? Enfim, trabalhar toda a perícope, com os versículos, temos a síntese crítica, enfim. Vou apresentar melhor para você. E você que me acompanha aqui no meu canal do YouTube, você pode se perguntar, ué, professor, mas eu não tenho acesso à pasta exclusiva dos alunos. Como que eu posso ter acesso aos materiais dessa aula de hoje? Você pode entrar lá no meu canal do Telegram. Esse grupo do Telegram chama-se Exegese e Exposição Materiais. Você faz a busca lá no Telegram, Exegese e Exposição Materiais, e lá você vai ter acesso ao PDF para você baixar e usar aí nos seus estudos, tá legal? Então, essa aqui é a exegese propriamente dita, ela tem 16 páginas e tem um rigor acadêmico que vai te levar a entender o sentido de Rahil e dessa palavra, né, e dessa prática terrível, que é a prática da Lashon Hará, a língua má, a língua pecaminosa, e você vai ver, né, como que isso acontece aqui nessa passagem, que é o texto fundamental para entendermos as consequências e a seriedade de como Deus vê a questão da língua maldosa, tá? Bom, então chegamos aqui a essa é a apresentação simplificada em 14 slides para você, tá? De modo bem simplificado aqui na tela e você vai gostar de ver esse material, tá legal? Então, prepare-se agora, né? Esse material também está disponível na pasta e também está disponível lá no grupo do Telegram, Exegese e Exposição Materiais. Então, estamos trabalhando aqui o tema Lashon Hará e a santidade da palavra, com a exegese Levítico 19, de 16 a 18, feita aqui por mim, né? Vamos ver aqui ter uma visão geral do nosso estudo. Então, a nossa exegese examina Levítico 19, de 16 a 18. Eu já de cara ler para você a passagem em português mesmo, para que a gente tenha uma noção do que se trata o texto, né? Eu vou ler aqui, como sempre, na Nova Almeida Atualizada,
que diz o seguinte, Levítico 19, de 16 a 18. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, e nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Senhor aqui em todo em caixa alta, em versal versalete, indicando então que é o nome do tetragrama, né? O nome de Deus. Versículo 17. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Agora o versículo 18. Não procure vingança e nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor, né? Então, lá no meu trabalho de exegese, que me rendeu aqui o grau, né, a colação de grau em mestre em ciência da religião, eu trabalhei, na verdade, eu me confundi, é o texto números, né, que eu trabalhei lá. E nesse texto de números eu trabalhei a perícope da questão da sedição de Arão e Miriam contra Moisés. Aqui o texto é propriamente a lei que depois Moisés trabalhou e que vai fundamentar aquilo que ele enfrentou lá junto com seus irmãos, né? É o texto levítico, que é o livro do Código das Leis, tá? O Levítico é o livro do Código das Leis. Ele é tão importante para a cultura judaica que uma criança judia, quando vai para a escola secular, né, a escola normal de qualquer criança, claro que eles leem a Bíblia como sendo o legado histórico da própria cultura deles. Então, mesmo uma criança, filho de ateus, lá em Israel, ele vai estudar na escola, em hebraico, ele vai estudar o texto da Bíblia, porque é o texto fundante da própria nação de Israel. E uma criança lá com seus 5 anos de idade, até 8, assim, o primeiro livro que ela começa a estudar na escola é o livro de Levítico, por incrível que pareça, né? A gente aqui no Brasil geralmente acha um livro chato, porque fala de sacrifícios de animais, fala de código de lei, santidade, coisa e tal, e como fazer o tabernáculo, como fazer o templo, e regras de purificação, purificação de lepra. Tudo fala aqui em Levítico, mas para o judeu, desde criança, ele começa a estudar, mesmo na escola secular, sobre as regras de santidade, porque Israel é o povo que Deus escolheu para ser santo. Lembra daquela passagem? Nação santa, povo exclusivo. Tudo faz referência primeiro a Israel, e nós, como gentios, né, compondo a igreja em Jesus, o Messias, a gente também é alcançado por essas promessas de povo adquirido, né, nação santa, enfim, tudo isso é aplicado primeiro a Israel, porque Deus escolheu Israel, entende? E nós, como gentios, na igreja, somos também abrangidos. A abrangência chega até nós, e nós também em Israel somos abençoados então, tá? Então, o texto da exegese que eu preparei examina Levítico 19, de 16 a 18, que acabamos de ler, no Código de Santidade, né? O Código de Santidade é o texto de Levítico, que vai do capítulo 17 até o capítulo 26. Então, o Código de Santidade é o trecho de Levítico que fala justamente sobre a santidade, tá? Então, é muito importante você entender o trecho aqui, que é o Código da Santidade em Levítico, tá bom? E o nosso capítulo, né, da exegese, está dentro desse Código de Santidade. O tema central da exegese não é propriamente da perícope, mas é o tema central da exegese, foi o meu objetivo aqui, é trabalhar a Lashon Hará, que é a fala destrutiva, ou então a calúnia, ou a fala corrosiva também, né? É aquela fala que está dedicada à destruição. Então, a Lashon Hará é a tese exegética que eu trabalho aqui na exegese. A Lashon Hará, como fala destrutiva, ela é aplicada e entendida como violência social
que profana a santidade de Deus. E é claro, se profana a santidade de Deus, é uma blasfêmia, que aquele que pratica a Lachorrará, a língua má, acaba criando, né? Ele cria essa questão de estar indo contra a própria santidade de Deus, tá? Então é importante você também levar em conta isso. Temos aqui a progressão da perícope, né, de como o texto ele é construído e como ele progride, né, no seu sentido. Então o texto começa falando de proibições negativas, não ser mexeriqueiro, né, uma proibição, portanto negativa, né, começa já com o advérbio de negação, não. Depois, ele, no versículo 17, ele fala da correção do problema da fala corrosiva, né, da fala destrutiva. E no versículo 18, ele fala do amor positivo, que é a palavra ahav. Ahav é amor, né? Que ele fala então do amor positivo como um antídoto contra as palavras corrosivas, contra as palavras destrutivas. Então, entendendo aquela chorrará como uma violência social que profana a santidade de Deus, quando você percebe a progressão literária da perícope, você então passa de uma proibição negativa para o momento de correção e depois para o momento de exaltação do amor positivo para resolver a língua destrutiva. Então, veja que passagem interessante para a gente. É a passagem fundante de tratarmos aqui da linguagem corrosiva, tá? Portanto, a relevância dessa exegese é buscar a ética da fala para contextos sociais e hoje, né, também digitais modernos. Então, os contextos sociais de fala normal, inclusive a igreja, no culto público, nos seus relacionamentos em família, com a sua esposa, com seu esposo, os filhos, né, com os parentes, os pais, que muitas vezes são idosos, enfermos, e têm lá as suas dificuldades também, né, na fala e na questão de conflito de gerações também, tudo isso entra aqui, né? Então, é buscarmos a ética da fala em todos os contextos sociais e, é claro, não podemos deixar de fora hoje os contextos digitais modernos também, porque aqui o hater de internet está incluído, né? Para a gente tem essa importância. Então, me permitam, né, ser aqui um pouco anacrônico para fazer, na relevância, pelo menos, a gente perceber a aplicação prática disso, inclusive em contextos digitais, onde o ódio tem sido destilado, tem sido quase que cultuado, né? E isso independe de aspecto político, isso independe, né, até na internet, comentar de jogos de futebol, de time do coração, ali você tem hater, né? Destilando seu ódio na internet, até mesmo em contextos sociais. Eu moro aqui num apartamento em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e quando tem sábado de futebol aqui, fica no mínimo, eu posso dizer que fica aqui uma Babel, né, de palavrões. O pessoal abre a janela e fica xingando o time do outro, fica gritando palavrão por causa de futebol, né? Então, em qualquer contexto social, político, digital, de internet, o ódio está ali. Você pode ficar à mercê dele, você pode até se render ao ódio e usar a fala destrutiva, a Lachorrará, ou você pode fazer o certo, né? Cultivar a Lachorra Tov, a fala boa, e se distanciar ao máximo da fala maldosa, da fala cruel, né? Dessa calúnia, dessa profanação do nome de Deus através da língua. Palavras-chave aqui da exegese: Rahil, que é a palavra para caluniador, mexeriqueiro, né, como aparece nas nossas versões, mas é o caluniador, é aquele que inventa a calúnia. Rea, que é a palavra próximo. Rea é amigo, próximo.
ele é derivado do verbo ra'ar, que é pastorear. Então, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu próximo, o Senhor é meu amigo. Ele me pastoreia porque ele me ama, porque ele é próximo de mim. É a mesma raiz, entendeu? Veja que bacana, né? Eu já mostrei isso aqui no meu livro, no meu comentário do Salmo 23. Você pode dar uma olhadinha lá, caso você queira, né, assistir o audiobook do meu livro do Salmo 23 está completo em audiobook no meu canal. Você pode ouvi-lo completamente, inclusive comigo pronunciando as palavras hebraicas ali, para você não ter dúvidas de como é a sonoridade dos termos em hebraico no Salmo 23, né? Mas você tem aqui, então, reia, próximo, e a palavra ahav, né? Ahav, que é amar, é o verbo amar, tá bom? Então, vai ser bem interessante você conhecer também essa exegese devido a essas implicações que envolve a língua maldosa, destrutiva, a língua corrosiva e a língua boa, né? Quando usada para o bem, tá legal? A relevância, portanto, é muito alta. Estamos aqui na abordagem usada na exegese, que é, eu usei aqui muito livro da Espiral Hermenêutica de Osborne, que trata o texto dentro do seu contexto, para só depois você criar e perceber a teologia da passagem. É importante fazer essa ênfase, porque nessa espiral hermenêutica, né, que o Osborne traz, você começa aumentando a espiral de abrangência para a sua exegese. E você, de vez em quando, volta, né, para poder estar sempre rodando ali e estar sempre conhecendo o texto na sua profundidade. Então, você começa lendo o texto, você vai para o contexto literário, vê o contexto histórico-cultural, pega a arqueologia, pega tudo ali, né? E depois que você vê o contexto, você consegue construir uma teologia. Então, essa teologia, baseada na passagem que você vai construir, você vai perceber e vai enfatizar, ela só é construída depois que você trabalhou o texto dentro do seu contexto maior e depois o contexto literário menor também, né? O contexto mais imediato, tá? Então, esse é o nosso trabalho aqui, usando a espiral hermenêutica de Osborne. Os passos que eu usei para construir a exegese, você vai ver lá no texto já escrito lá. A delimitação da perícope, naturalmente, né? Já trabalhou isso. Crítica textual, você vai conhecer um pouco mais disso aqui quando formos tratar de exegese, mais à frente no nosso curso. Análise gramatical lexical, que é propriamente o hebraico, né? E todas as partes que envolvem a gramática no hebraico. O contexto histórico, a síntese teológica, você faz essa síntese, né, depois do processo da espiral, e propriamente depois da síntese teológica, a aplicação prática para a vida, no caso da igreja, se for uma pregação, na vida daquele que está lendo, se for uma exegese acadêmica escrita, né, também tem espaço para uma aplicação. Não é a parte mais importante, uma exegese acadêmica, mas também há espaço para ela sim, tá legal? No nosso método, nós levamos em conta a aplicação espiritual também, na finalização de um trabalho exegético, ainda que seja acadêmico. Bom, nós temos naturalmente a ênfase na língua hebraica, análise morfológica para entender imperativos negativos, como essa construção aqui, que é uma construção idiomática do hebraico, tá? Que é a partícula negativa, né? Lo, que significa não, e mais um verbo no imperfeito, no tempo, no aspecto imperfeito, né? Que o aspecto imperfeito do verbo hebraico é quando começa-se uma ação e ela não está completa, ela ainda está em curso. É o aspecto imperfeito de uma conjugação verbal no hebraico. E essa aqui é a fórmula literária, a fórmula gramatical de você fazer um imperativo ou negativo, que é muito comum na lei, né, nos livros da lei.
no Pentateuco ou na Torá, né? Que é o lo, que é o advérbio de negação, lo, não, ou no caso do Salmo 23, nada ali no contexto é nada, mas em geral é não, é lo. É acoplado também, né, junto com o verbo no imperfeito, tá legal? Como proibições normativas apodíticas, ou seja, uma proibição normativa geral, né, aplicado na nossa vida, tá? Então é uma lei que diz respeito, então, a essa percepção de como nós não podemos de modo algum, estar, tratando, né, de leis sem que esteja vendo aqui essa questão da norma apodítica proibitiva, né? Então isso é importante você perceber isso. O texto hebraico em si, a morfologia, a gente vai dar uma olhadinha agora, né, versículo por versículo. Então vamos ver aqui, ó. Já começa com lo, né, que é o advérbio de negação. Então, lo teler Rahil, que é a palavra-chave da nossa exegese. Então, lo teler Rahil Peameecha, lo novamente, Ta'amud al Dam Reecha Ani Adonai, né? O tetragrama. Então, ó, não andarás como caluniador entre teu povo, não te porás sobre o sangue do teu próximo, eu sou Yahvé. Então você vê aqui, o eu sou Yahvé como uma frase que mostra a autoridade de Deus em proibir, em fazer a lei proibitiva, né? E não andarás, andar aqui é ralar, né? É telar, né? Aqui é teler, né? Que aparece, mas o verbo é ralar, que é andar, né? Como o quê? Como Rahil. Rahil é o caluniador. É o cara que tem a língua destrutiva para acabar com a vida da pessoa. É o hater de hoje, né? É o cancelador de hoje. E o povo não percebe que se ele se coloca como cancelador de alguém na internet, ele também será cancelado. Parafraseando aquele provérbio popular brasileiro, quem com calúnia fere, com calúnia será ferido, não é? Quem com o cancelamento cancela, com o cancelamento será cancelado. Não é? Podemos usar aqui essa paráfrase, né? Então, veja, é uma proibição. Não andarás como caluniador entre o teu povo, entre o teu próximo, né? Bom, aqui, ó, reefa, né? O teu próximo. O teu povo aqui é o teu próximo, que está originalmente em hebraico. Texto hebraico e morfologia, tá? Então, temos a morfologia-chave do versículo 16, né? Lo, teler, é o imperativo negativo na segunda pessoa do masculino singular e perfeito jussivo, tá? Jussivo é uma ordem que se faz para o terceiro. Proibição habitual, né? Uma proibição normalmente ela é habitual porque o verbo está no imperfeito, então a ação contínua. A ação continua. Pelo fato da ação continuar, então é um imperativo negativo, tá? Como a gente entende. A palavra rahil é um substantivo do masculino singular da raiz rahal, que significa negociar. Veja que legal. Então, literalmente, não que a gente vá levar isso a ferro e fogo, né? Mas a raiz rahal, da onde veio a palavra, o substantivo rahil, é negociar. Então, é como se o caluniador seja o negociador ou mercador de palavras. E como o aspecto é negativo, né, da ação, então o caluniador é o negociador de palavras ruins. Veja o quanto isso pode enriquecer, né? Aqui temos um predicativo do sujeito, como caluniador ou mexeriqueiro, né? É aquele que leva algum lucro, quando calunia, quando fala mentira, quando faz fofoca contra alguém.
é negociador nesse sentido, porque ele leva lucro, né. Veja que bacana, né. Temos ainda a palavra tamud. Tamud é um imperativo negativo também, um outro imperativo negativo. Não te porás sobre, ou seja, uma metáfora de violência. É uma parte meio suavizada, mas aqui, na cultura judaica antiga, é uma expressão idiomática que diz respeito a se colocar sobre é ir com violência contra alguém. É você se levantar contra alguém, né? Colocar sobre aqui é se levantar contra alguém. Então tem um aspecto de violência. Percebe aqui como há aspectos que a gente precisa também olhar o fator cultural para poder entender o que de fato o texto quer dizer, né? Então o texto continua aqui, ó. Dam re'echa, né? Então dam re'echa, ou seja, dam é sangue e re'echa é próximo, amigo, teu próximo, né? Com o sufixo de segunda pessoa, do singular. Então, aqui é uma construção preposicional, tá bom? É o sangue do teu próximo, tá? Então, é tam re'echa, né? Então, veja que interessante. Aqui o sentido é do risco letal via calúnia, tá? Então, o texto, logo no primeiro versículo da perícope, ele mostra para gente que, do ponto de vista como Deus revelou para Moisés, e Moisés escreveu e construiu aqui o código legal, né? A calúnia, o trabalho do Rahil, aquele que negocia palavras negativas contra alguém, ele é um ato de violência e um ato de violência social, tá? Portanto, porque envolve o próximo, então envolve um risco letal via calúnia, portanto, é uma violência social. Quando você calunia alguém, quando você cancela alguém, quando você critica, tendo razão ou não, alguém, quando você não tem freios na língua para falar mal, ainda que de modo sutil, até usando uma piada sarcástica, usando deboche, não é? Isso pode ser entendido, dependendo da sua intenção, dos efeitos que você quer alcançar com esse deboche, com essa palavra até sutil, né? Ela pode ser enquadrada como lachon hará, língua pecaminosa, portanto, maldade. E está no sujeito, então, a toda a ação divina contra essa atitude de palavra maldosa, né? Palavra dita com intenção maldosa. Então, veja que não é uma questão tranquila, inclusive do ponto de vista espiritual, tá? Não tem como você ser um crente real, fiel a Jesus, abençoado e abençoador, se você pratica lachon hará, a língua maldosa, né? É como se fosse uma fonte de água doce jorrando água amarga, água envenenada, né? Como inclusive está hoje em dia aí, né? O pessoal está misturando metanol com água, inclusive com água mineral, com leite, com bebida alcoólica. E muita gente está até morrendo já infectada, né? Com infecção por causa dessa maldade que se faz, né? Bom, então a discussão aqui envolve, né? Qual é o tema, né? Qual é o problema aqui envolvendo o Rahil, né? É a discussão exegética, ela envolve a calúnia como violência social. Essa é a tese exegética que eu defendi no processo de feitura dessa exegese, tá? Essa tese se confirmou, então hoje eu já posso dizer para você, nessa apresentação resumida, que sim, o texto da perícope trabalha a calúnia, trabalha a lachon né? Especialmente o rahil, que é o caluniador, ou tecnicamente o negociador de palavras maldosas. Ele é ele vê isso como violência social, equivalente a uma violência, né? Maltratar alguém, matar, bater em alguém socialmente, né? É tão pecaminoso quanto um ato propriamente físico de violência.
A violência em palavras, ela de fato, ela tem um peso espiritual muito grande. É assim que Deus vê. E a gente precisa levar isso em conta também, se queremos ter uma vida de santidade para Deus. Versículo 17, a gente já viu aqui que o 16 é o aspecto negativo da lei. O 17, a gente já viu aqui que há uma progressão, há um desenvolvimento. E no 18, há o aspecto positivo do amor que a gente vai ver daqui a pouco. Então, no 17, em hebraico, é Lo tishna et achecha bilvavecha, bilvavecha, roker, tokiach et amitecha, velo tisha alaiva et, né, que é o Shivá mudo, et. Tradução: não odiarás o teu irmão. Lo tishna, né? Tishna é o verbo odiar. Então, não odiarás o teu irmão no teu coração. Então, por que que há progressão? Também há aqui o negativo, né? É o lo, o imperativo negativo. E não odiarás, não continue odiando, porque também está no imperfeito. Então, não odiarás o teu irmão no teu coração. É baberra, né? O ra é o teu, né? Que é o pronome. E levável, levável é coração, tá? Então, no teu coração. Por que que eu não posso odiar? Porque ele está vendo aqui que a palavra maldosa, o mexeriqueiro, né, quando faz o mexerico, quando faz ali o ato de vender palavras maldosas, né, mercador de palavras maldosas, esse, quando faz isso, ele está, na verdade, dando um ensejo ao que está no seu coração, que é o ódio ao irmão, ao próximo. Então, no versículo 16, fala do próximo. Ereja, né, o teu próximo. E aqui já fala do teu irmão, rojeja, né? Então aqui já é irmão, tá? Oreja. Então veja como a gente precisa, aliás, é arreja, né? Aqui que é arrija, aqui que é irmão, né? Irmão. Arrija, irmão. Então não odiarás o teu irmão no teu coração. Por quê? Porque o que faz a palavra maldosa ser proferida é o ódio que estava lá internamente no coração da pessoa que falou a palavra do hate, né? O hate em inglês é ódio mesmo, né? O hater. O hater é aquele que odeia, é o odiador em inglês, né? Então, não odiarás o teu irmão no teu coração, repreenderás o teu próximo para não carregar pecado por ele. Ou seja, se o teu próximo está cometendo, pode ser esse pecado mesmo de ódio ou outro tipo de pecado, você vai repreender o próximo, porque ele é teu próximo, não é alguém estranho para você. O próximo aqui é alguém que faz parte da mesma família, faz parte do mesmo clã ou do mesmo grupo social, é aquele que está próximo. Reja, né? Jesus usou muito essa palavra, essa designação do próximo nas suas parábolas, né? E fizeram essa pergunta para ele, né, sobre amar ou odiar o próximo. Então ele fala que, ó, mais do que isso, né, você tem que amar até o teu inimigo, sendo ele próximo ou não de você, né? Mas aqui, ó, o próximo é aquele que faz parte da mesma família, do mesmo clã, do mesmo grupo social, tá? É aquele que é igual a você. Para não carregar pecado por ele, ou seja, você tem que repreender. Claro, você vai repreender com doçura, com amor, com carinho, né? Palavras brandas, e não enfiando o dedo na cara e já dizendo, ó, você é um pecador inveterado. Não, não se faz isso, né? Então você vai fazer com brandura, mas vai fazer, vai repreender. Porque senão você vai ser cúmplice do pecado dele. É como se você fosse conivente, né? O provérbio popular que diz que quem cala consente. Bom, nem sempre é assim, mas à luz desse contexto aqui é. Se você consentir, você calar-se sobre o pecado de alguém que é próximo de você, de alguém que você tem intimidade,
você está sendo um péssimo amigo, você não está sendo um amigo, na verdade. Está sendo inimigo dele. Você vai ser cobrado por Deus como quem também tivesse cometido o mesmo pecado, juntamente com o seu amigo. Tanto ele quanto você são réus aqui do julgamento divino, tá? Olha o texto, a morfologia do texto, né? Temos aqui tishiná, né? Lodishiná, que é, como eu disse, o imperativo negativo, não odiarás, é a atitude interna da pessoa. Por isso a progressão de um ato de falar que é externo, agora passa a uma atitude interna maldosa, que tem a ver com o coração corrompido, coração odiador, ou um coração odiento, né, em português. É o coração que inspira o ódio, ele respira o ódio, né? Então, aqui é um imperativo negativo que está progredindo aqui porque está tratando da raiz do mal, que é a atitude interna do coração da pessoa que fala maldade. Depois tem vaverra, pode verbo locativo, né, que fala do local, onde não pode ter o ódio, que é no teu coração. Temos aqui, então, a dimensão afetiva. Então, a atitude do ódio ela é interna e a dimensão afetiva, porque o ódio ele acontece no coração. Eu não sei se você já percebeu, mas o ódio ele é muito próximo do amor, no sentido de sentimento. Porque quando você ama, você pensa na pessoa amada, ou na prática, no objeto amado, enfim. Você pensa, você quer proteger, você quer cuidar, né? Quando você odeia também é um sentimento de ódio não é propriamente o contrário do amor, mas ele é aparentado do amor. Porque, filosoficamente, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Se você está frio, você não ama, então você está indiferente. Então, esse é o real contrário do amor, né? O oposto é completo e total do amor. O ódio, ele é uma espécie de amor também, só que o amor negativo. Porque quando a pessoa odeia, a pessoa não para de pensar na pessoa odiada. E ela fica presa pela falta de perdão, entende? A falta de perdão, ela aprisiona, essa prática aprisiona quem não perdoa, mais do que aquele que não foi perdoado, né? Então é muito importante você perceber o quanto esses tópicos aqui, né, inclusive da a dimensão afetiva interna do sentimento do ódio, o quanto ele vai aprisionar você. E você vai deixar, inclusive, de receber as bênçãos de Deus por ter o ódio instalado no seu coração e você colocar em prática a fala maldosa movida por esse ódio. Então, isso aqui é roreja, torrija, né? É a dupla forma refil. A refil é um aspecto verbal, é um troco verbal também no imperativo, né? Como é um imperativo negativo de lei, né? Então, o imperativo é bastante frequente aqui. Aqui temos a ênfase em repreenderás o próximo, né? Que é uma ação corretiva para tanto ele quanto você também se consertarem. Lembre-se de que você faz isso porque você está próximo à pessoa que você vai dar a sua palavra de exortação, né? A palavra corretiva. Você não tem intimidade, não faça isso, né? E você não vai ser cobrado por Deus se você não tem intimidade com a pessoa. Mas se você tem intimidade, é o contrário, você vai ser cobrado se não repreender, se não der uma palavra de exortação, né? Se não exortar. E não precisa você ser pastor para fazer isso. Para dar a palavra de exortação, você basta ser um crente que conheça a palavra, que não está errando nesse mesmo problema, né, que o seu irmão está errando, para você ser exemplo para ele, falar de modo brando e, de fato, ter esse compromisso, né, de ajudar o seu próximo. Então, temos aqui a expressão, né, Tishá, a live, hit, que não carregarás o pecado por causa dele, né? Hit aqui é pecado, tá? Ou seja, é a consequência da omissão
de você também ser cúmplice do pecado do seu próximo, do seu irmão, e daí você, ser considerado por Deus como tão pecador quanto ele, nesse aspecto aqui da falha do seu irmão e também agora a sua, tá. Então veja como isso é sério, não é. Aquele que comete, por exemplo, a violência, e você, como profeta, não fala contra esse ato violento, já que você foi comissionado por Deus para ser profeta, né, o sangue da pessoa morta pelo outro vai ser requerido do profeta, lembra de Jeremias que fala isso? Então é a mesma lógica aqui, né? Se você é amigo, se você é próximo, mesmo não sendo profeta, se você não repreende o irmão, você é cúmplice do pecado dele, vai ser requerido de você também. A discussão aqui, portanto, na exegese, né, a tese exegética do versículo 18, é a responsabilidade corretiva para evitar a culpa coletiva e consertar o mal na sua raiz, tá? Versículo 19, o texto hebraico, novamente o lo, né, que é o negativo, lo tikoma velo tikor et pne amecha ve ahavetá li, le re, le, le rear, le reará, é um quebra-língua, né? Falar hebraico muitas vezes. Camorra, ani, Adonai, né? Então, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Ele amplia aqui, né, a questão negativa e progressiva, né, de você evitar o ódio. E aqui o ódio está sendo praticado também como vingança, né? E nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, ou seja, guardar ira é guardar mágoa, guardar aquele sentimento, né, de mágoa e, portanto, não perdoar. É o ato não perdoador. Então você não vai se vingar, porque quem não perdoa quer se vingar, né? Você não vai fazer isso, não é uma atitude cristã você se vingar, e nem guardar a ira também contra o próximo, né? Contra o seu irmão lá, que é aquele que faz parte do seu clã, da sua família, do seu povo, enfim, né? De alguém que está próximo de vocês. E aqui vem a frase final, que é a frase positiva. Diante de tantos negativos legais, né? Negativos imperativos, temos aqui agora o positivo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou Adonai. Amar aqui é o verbo ahavá, né? Ahav. Também no imperativo, né? Você vê aqui o imperativo, amarás o teu próximo como você ama a si mesmo, né? É o que Jesus retomou lá no Novo Testamento. Ele tirou aqui de Levítico no versículo 19, né? Veja o quanto essa passagem é tão importante que Jesus deu ênfase a ela. E quando o texto diz aqui, eu sou Adonai, é o tetragrama sagrado, né? Que é o tetragrama aqui, ó. Tetragrama sagrado. Jesus retomando essa passagem lá, mostrando também que ele é divino, tá? Que tem, de modo sutil, mas tem aqui uma referência à própria divindade e à própria associação divina dele, né, com o Pai, que é, sem dúvida alguma, também divino, né? Então, veja, né, aqui na morfologia-chave, temos a palavra titor na expressão, né, lotico, é ticoma, né? Então, a palavra titor, que são duplos imperativos negativos. Não te vingarás é lotitor, né? Ou, aliás, loticom é não te vingarás, e titor é o lado positivo, né? Você não vai se vingar e nem você vai guardar rancor, tá? Então, tanto lo como ticom ou titor estão aqui no aspecto da expressão negativa. Então, você não vai nem vingar, ticom, e nem guardar rancor, que é lotitur, tá? Temos aqui a expressão ver, ahaver, vetar, que é o imperativo positivo no cal, amarás.
É uma ação durativa, que é o imperativo positivo, né, que está no "cal", a ação é simples, o tronco "cal" expressa uma ação simples, vamos estudar ainda, mas é uma ordem que está no imperativo, e a ação também é durativa, ela começa e permanece os seus desdobramentos, tá? Então, esse aspecto aqui verbal, tanto é para você não praticar o errado, você não pode praticar continuamente o errado, e você vai praticar o certo agora continuamente também, que é amar o próximo, tá? Então, isso aqui é lereja, camurra, que é o padrão comparativo ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui é a ideia da reciprocidade. Então, assim como você ama a si mesmo, você vai também buscar amar o seu próximo. É aquele que faz parte do seu clã, do seu grupo, da nossa realidade, da nossa igreja, da nossa família, né? Seja a família menor, né? Mais intimista dentro do lar, seja a família mais ampliada, envolvendo parentes, né? Um pouco mais distantes. Mas a família, de modo geral, né? São o seu próximo, é o seu amigo, o seu rei. Ali, Adonai, né? Eu sou Adonai, eu sou o tetragrama sagrado, fórmula de autoridade, que é a ancoragem teológica que demonstra, né, o poder e a autoridade para Deus dar essas ordens todas aqui na lei, tá? Então é Moisés mostrando que essa é a lei de Deus, e não propriamente dele, da cabeça dele, ou como alguns críticos da Bíblia aí dizem, né, seria uma cópia, copia e cola, né, do Código de Hammurabi. Tem mesmo algumas semelhanças ali do Código de Hammurabi, assim como também várias semelhanças com nas práticas, né, inclusive com práticas pagãs, cananeias, antigas. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Mas a questão aqui é de você entender que quando Deus assina ali Adonai, eu sou Adonai, ele está assinando o código de leis. Então, está tirando a responsabilidade de Moisés. Ele próprio assina como o autor da lei, tanto das proibições quanto também do imperativo positivo do amor ao próximo, tá? Veja o quanto a gente tirou aqui de uma perícope pequena que você nem imaginava, né? Acredito eu, você nem imaginava que tinha essa profundidade toda, inclusive retomada por Jesus no Novo Testamento, desde a lei, desde Moisés, tá bom? Para você ver que Jesus, ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei e nos deu capacidade para a gente também conseguir cumprir a lei hoje. A única diferença, a única diferença nossa para com o povo, né, do Antigo Testamento é que sem Cristo, o povo do Antigo Testamento não conseguia cumprir a lei de modo completo. Veja Israel, né? Ao longo da sua história estava sempre entre altos e baixos, em termos de fé, de cumprimento da lei. Em Cristo, eu não posso agora cruzar os braços porque Cristo já cumpriu a lei. A ideia está errada, não é que Cristo cumpriu a lei no meu lugar. Ele cumpriu a lei para me dar o exemplo e para facilitar, dando o Espírito Santo morando agora em mim, no processo de santidade, essa ação permanente do Espírito Santo na minha vida é para que eu possa hoje ter condições de fato cumprir a lei, entende? Então eu não estou isento de cumprir a lei. O próprio ato de Cristo atualizar a lei para a época dele, né? Atualizar no sentido de reforçar, não no sentido de modificar, mas de reforçar a prática da lei, já demonstra para a gente que hoje nós também estamos com essa responsabilidade de entender a lei de Deus e aplicá-la de modo adequado, de modo contextualizado à nossa própria realidade, né? A discussão, portanto, aqui, nesse último versículo, né, da perícope, é o clímax ético da perícope toda, né? O clímax ético. O amor como antítese à calúnia, que no caso aqui a calúnia é o produto da Lachon Hará, que a gente já viu aqui que a raiz da Lachon Hará, da calúnia, a raiz é o próprio coração corrompido, portanto, odiento, né? Que produz ódio.
Análise morfológica e semântica-chave agora, né? Temos aqui as palavras-chave de toda a perícope. Rahil, caluniador ou traficante de palavras, né, de um modo mais literal, tá? Que é metáfora para boatos, tá? Aquele que negocia as palavras para o mal, né? Aquele que negocia e mercadeja boatos, tá bom? Lança as tais fake news, né, como o pessoal fala hoje. Temos outras ocorrências aqui, dessa mesma palavra, rahil, né? Que inclusive há aqui uma associação com o sangue, portanto, a violência, né? Ó, Provérbios 11, versículo 13. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Aqui os segredos do amigo, né? Do próximo. Provérbios 20, 19. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Aqui a versão Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada, ela é bem interessante, porque ela é próxima, né, do nosso jeito de falar. Então, não se meta com quem fala demais, cara, né? É um compromisso, né, que você tem aqui de sabedoria, né, para sua vida. Jeremias 6:28 diz: Todos são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. Então veja aqui, né, o Rahil, que é aquele que espalha calúnias, ele está associado à corrupção, né? São todos corruptores. A corrupção é atrelada à palavra, portanto. Político ele é muito mestre em fazer isso, né? Usar a palavra para corromper, para roubar, para mentir. É quase como o diabo, né? Roubar, matar, destruir, né? Ezequiel 22, versículo 9. Em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Em seu meio comem carne sacrificada dos montes e cometem perversidade. Então, corrupção geral, idolatria, o sangue aqui envolvendo a ideia de violência, tudo, né, está associado aqui a essas palavras caluniadoras, as palavras de ódio, né? A lashon a língua maldosa. Sinônimos aqui, né? A língua má é a lashon ra, né? Het é a palavra pecado ou culpa, é uma expressão idiomática que aparece aqui, nachá het, né? É carregar o pecado por omissão. É uma expressão idiomática, portanto, né? Você pecar junto com outro irmão que você não repreendeu. Rea é o próximo, propriamente, né? Aquele que você ama. É o parceiro comunitário, não apenas o amigo distante, né? Mas um parceiro comunitário, aquele que está próximo de você. Ahav, verbo do calo no imperativo, o amor ativo, que é a antítese de Rahil. Então, Ahav é o amor ativo, enquanto que Rahil é o mexerico, a fofoca, a calúnia, né? É o ódio ativo, entendeu? É o ódio sendo ativado pelas palavras. E o amor ativo, ele é colocado não apenas em palavras, também com palavras, né? Mas não apenas com palavras, mas também com ação, tá? Aliás, o sentido de amor, né, no hebraico é ação. É uma ação motivada pela intenção, pelo desejo, não apenas o desejo, né, pelo sentimento, mas o amor, ele é um ato de amor praticado de modo intensivo, de modo intencional, pela razão, né, motivado pela razão. É uma escolha que se faz, né? Aqui, portanto, é a dimensão, né, da antítese com Rahil. Então, se Rahil é o ódio praticado através da palavra amar, o amor ativo, né, ele é praticado com atos de amor, e não apenas em deixar de fazer o mal, mas de fazer o bem ativamente. Conclusão, portanto, aliás, outros, né? Outras palavras importantes também. Dam, se refere a sangue, o contexto aqui é sinônimo de violência. Levave ao coração, né, que tem a ver com os sentimentos e as questões da
internas do ser humano. Conclusão, né, do nosso estudo, dessa parte de morfologia e semântica, né, pelo menos, no campo lexical, temos a difamação, a culpa pela difamação, portanto, a correção, né, da difamação, e o amor sendo o resultado, né, e a antítese perfeita da calúnia, tá? Essa é a progressão teológica, portanto, da perícope. Isso aqui foi verificado e percebido no aspecto e na técnica exegética, tá? Veja como isso é rico, né? Fundo social e teológico. Então, você tem o contexto, é o contexto pós-exílio egípcio, portanto, após o cativeiro egípcio, aldeias israelitas baseadas em honra, vergonha, né? Aquelas primeiras aldeias após a libertação do Egito, a base delas era a honra e vergonha. A honra de ser liberto agora e a vergonha de caírem lá no passado, né, na idolatria e também agora no deserto, estarem sempre caindo, né, em vergonha devido à idolatria, inclusive a Baal, o bezerro de ouro, né, que foi a grande vergonha de Israel no deserto. Então você tem aqui a calúnia como ameaça e a coesão, né, que é o rumor que gera a violência. Então, o rumor e a calúnia, o rumor em palavras acaba gerando a violência, né? Portanto, o pecado consumado, tanto pelo rumor em si, quanto pela própria violência. É encarado aqui no contexto como violência social. Os valores, né, as questões de valores aqui encontrados na perícope, a fala é vista como poder performativo, ou seja, a repreensão é vista como mecanismo restaurador para produzir o amor, enquanto que a fala maldosa, ela tem o poder performativo de abençoar ou amaldiçoar, né? Ainda há paralelos, como os profetas que associam calúnia ao homicídio. Veja aqui Ezequiel 22:9, que a gente já leu ali, né? Envolve aqui a questão do sangue, portanto, a violência. E a implicação teológica disso é a santidade, que inclui a ética da linguagem no pacto. O pacto aqui é a aliança com Israel. Então, a santidade também envolve a linguagem, tanto na linguagem propriamente dita, quanto na intenção que está por trás da linguagem. Não é tanto a linguagem em si, quanto a intenção que motiva a linguagem. A pecaminosidade ou não está ali, portanto, a santidade tem que ser vista na, na própria linguagem que se usa, né, que o cristão usa, o servo de Deus usa. O tema central, que é a tese da exegese, Adonai proíbe Lashon Hará, que é o Rahil, né? E exige o amor, o Ahav, como santidade relacional. A trajetória bíblica é a Torá, é a lei, que segue também para os profetas e depois culmina no Novo Testamento, em Mateus 22:39 e em Tiago 3, de 1 a 12. Vamos dar uma olhadinha lá, né? Mateus 22:39. E o segundo, né, mandamento semelhante a este é: ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, aqui é o mesmo texto lá de Levítico sendo retomado aqui por Jesus, como a gente já sabe, né? Daí a importância dessa passagem. E Tiago 3, de 1 a 12, é um texto maior, mas ainda assim vale a pena ler. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta.
Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Depois, pois toda a espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mau e contido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então veja que interessante, né, como de fato esse texto aqui, esses textos, né, mostraram para nós essa trajetória bíblica e a evolução para que possamos entender como até mesmo ainda hoje o problema da língua maldosa, ela traz sérios riscos na nossa santidade, inclusive no que diz respeito à nossa forma de entender como que Deus percebe o modo como usamos a nossa língua, seja para julgar, caluniar, que é a calúnia, né? É a mentira feita para julgar pela mentira, né? E o julgamento em si, você pode até julgar usando a verdade, mas se você não é juiz, você simplesmente não deveria estar julgando, pelo menos temerariamente, né? O contexto aqui é outro, quando se refere ao contexto de igreja e o pastor e gente capacitada vai ter que julgar alguém e colocar disciplina ou algo assim, por amor à santidade da própria igreja, né? Aqui é outro esquema. Aqui, né, quando Cristo fala sobre o julgamento, e aqui também envolvendo a língua má, é a questão do juízo temerário, o juízo é pela maldade, né? Sem dar o devido processo de defesa para a pessoa, enfim, é a maldade nesse sentido, né? Bom, então você tem aqui a progressão, né? Torá, profetas e o Novo Testamento, todas essas partes aqui da Bíblia tratam da língua má, tá? E dos problemas que ela carrega. Na teologia sistemática, a linguagem reflete o imago Dei, a imagem de Deus, não é? E a calúnia é vista como profanação dessa imagem de Deus na vida do cristão, na vida daquele que serve o Senhor. Relevância para hoje desse estudo, dessa exegese, é para tratar dos desafios, que é a difamação digital, a polarização também com respeito às opiniões, o que facilita e leva à maldade, e, portanto, ela chorrará e, portanto, ao juízo também, né, ao juízo divino. No campo da igreja também é relevante, porque a fala santa deve ser usada em liturgias do culto, do discipulado pessoal também, envolvendo a correção fraterna para que não haja cumplicidade no pecado do outro. E o princípio espiritual, né, que envolve também a relevância para hoje, é a santidade da palavra como justiça social, e você também promove justiça perante a sociedade pelo modo como você usa a palavra, tá? Se você fala muito palavrão, se você xinga todo mundo, se você tem maldade, né, e fazer piada maldosa, enfim. Tudo isso aqui envolve também a prática da justiça social e Deus está levando em conta isso. A síntese final, então, para a gente fechar o estudo de hoje. A ênfase hebraica da perícope, a morfologia revela as proibições como normativas, e temos aqui, né, a proibição normativa, que é o lo, o advérbio de negação, mais um verbo no imperfeito.
É uma fórmula da da proibição normativa, né. A lição que a gente tira é a fala santa reflete Adonai, e ela Shon-Hará, portanto, destrói a aliança de Adonai com a gente, tá. E no final lá do texto propriamente da exegese, tem uma bibliografia que eu usei para poder produzir a exegese, então você ter, como chegar lá, né, e conhecer todo esse material, tá bom? Muito bem, terminamos aqui a nossa apresentação do estouro de cabeças de hoje. Agora você já sabe que a língua má, embora ela faça parte do nosso dia a dia, ela não deveria fazer parte. Tem implicações espirituais, sociais e pessoais muito sérias e envolve até aqui falta de perdão e tudo mais, né? Então a corrupção do coração acaba levando a gente também a corromper a língua, a ponto de até o profeta Isaías dizer, o profeta Isaías disse no capítulo 6 que ai de mim, que eu vi o Senhor, não é? E eu sou um homem de puros lábios que habita no meio de um povo de impuros lábios. Então, tudo isso era a certeza da pecaminosidade envolvendo a língua, que o próprio profeta Isaías também tinha. Tá bom? Muito bem, agora é o momento das perguntas. Se você tem alguma pergunta, você fale agora ou cale-se para sempre. Tá bom? Tem alguma pergunta sobre a língua má, a língua boa? Não vai contar a sua experiência, pelo amor de Genésio, né? Mas fala aí se você gostou da aula de hoje, se tem alguma dúvida, algum comentário a fazer. Fala, meu guru. Posso Fala falar? aí, tem pergunta para fazer? Fala aí. Tudo na paz? Rapaz, Graças a Deus, diga aí. a expectativa não era muito grande, mas a aula é muito melhor do que a expectativa. Eu Graças a Deus, né? assisti pelo YouTube, né? Então, E aí até brinquei aquele é aí, apenas um resumo. aí até brinquei aí falando que seria pregação de domingo. Então, é isso aí. Lembra que Eu o aí? Wender, né? Lembra que o Wender gostava de falar isso com o senhor lá no seminário? Ah, sim, sim. Pregação de Então, domingo. é isso aí, né? Pô, muito boa mesmo, excelente. Que bom que Entendeu? você gostou, né? Mas tem alguma pergunta ou O, não? o Espírito Santo aí usou a mulinha, né? Graças a Deus, né? A mula que fala hebraico. Alguém Pergunta quer? não, Tem pergunta para pergunta eu não fazer, além quero do fazer não, porque Ricardo? está muito bem explicado, eu não quero fazer Graças a pergunta Deus, né? não, Que bom. tá? Obrigado. Só Agora, te elogiar, parabéns, parabéns que aí. bom, obrigado aí. Alguma pergunta, Michele? Tem Pastor, alguma pergunta? Diga aí. sou Cláudio, eu, Cláudio. diga aí, Eu Cláudio. não sei se o senhor chegou a comentar, mas a crítica também ela entra nessa fala A ou crítica, não? se tiver intenção maldosa, sim. Se ela Mas tiver se intenção construtiva, e construtiva mesmo, né? Que o pessoal fala que a crítica é construtiva, mas lá por trás a intenção é maldosa, né? Se não for esse o caso, aí é o coração, Uhum, você e Deus é que sabe, né? Mas entendi, se a mas crítica for branda, feita com amor e com intenção pura, ela não entra na Lachon Rará. Mas se ela for maldosa, ou uma crítica feita de qualquer jeito, né, para machucar e acaba de fato machucando, aí entra na Lachon Rará, sim. Entra na fala entendi. maldosa. Eu não posso não concordar, mas essa não concordância minha tem que ser feita com amor, correto? Exato, desde o Levítico Tá, até Jesus, né, o amor tem que ser usado em atos práticos, inclusive na fala. Então, entendi, se a fala má é violenta, ela socialmente violenta e atrelada até ao sangue, né, que envolve a violência física, né, bruta. A fala mansa, né, a fala boa, tranquila, a fala mansa desvia o furor, né, o provérbio já dizia. Então, você fazendo assim, isso é um ato de amor, né, você falando mansamente. E exortando a pessoa com amor, com mansidão, com tranquilidade, sem
ter aquela atitude, né, de apontar o dedo e levar a pessoa a passar vergonha social até. Entendi, Beleza? pastor. Beleza, show de bola. Beleza. Mais alguma pergunta sobre a língua boa e a língua má? Pastor, Diga. Júlio, é, diga aí. opa, boa noite. Teve um momento da tua explicação que eu acabei não escutando muito bem. Acho que foi só eu em especial. Tá? O meu sinal não estava tão legal. E eu queria, se você pudesse, explicar um pouquinho mais, porque no momento em que o senhor estava explicando, eu não entendi muito bem, que é justamente aquele momento que o senhor começou a mencionar sobre o amigo, né? O amigo que, observando o seu irmão, seu amigo, em pecado, ele sabe que esse amigo ou irmão está cometendo um determinado deslize, mesmo sabendo, não corrige. Deixa o irmão, né, pecar, não vai ali, ainda que com amor, mas não conversa com esse irmão, né? Não, de uma certa forma, é, Não corrige, não não exorta. corrige, não exorta, exatamente. Eu queria que você, se pudesse, né, por um mau tempo, não sei se vai ser possível, explicar um pouco mais esse ponto em especial. Tudo bem. A questão aqui é que a pessoa que aqui é o próximo. Rea é amigo ou próximo, né? É aquele que ama também. É a mesma raiz da palavra que envolve o verbo pastorear, que é como aparece no Salmo 23:1, né? O Senhor é meu pastor. O hebraico é o Senhor é meu pastoreador. E aqui é a palavra raá, que vem da mesma raiz de rea, que é amigo próximo. Então, é alguém com quem você tem relação de amizade, de proximidade, portanto, intimidade. Você não vai sair no meio da rua exortando o desconhecido na rua, né? Se fizer isso, você vai preso, você pode até morrer lá. Dependendo do caso, se estiver armado, você pode até morrer, né? Você não vai falando, apontando o erro dos outros, porque você não conhece ou não tem intimidade. Então, você vai fazer a exortação, vai fazer a conversa sempre branda, sempre com amor, com quem você tem intimidade. Portanto, é com quem é próximo de você. Envolve familiar, envolve amigo íntimo, envolve o colega com quem você tem intimidade no trabalho, na faculdade, na escola, envolve alguém da igreja. Não precisa ser pastor para exortar. Não vai nem esperar o pastor para exortar, né? Se você é próximo do seu amigo lá, do seu irmão em Cristo, você vê que ele está pecando, então você senta com ele, conversa, uma conversa tranquila, sem acusações, mas uma conversa, né? No esforço para alcançar novamente seu irmão. Se você não fizer isso com o irmão dele, com o próximo dele, porque o próximo é aquele que faz parte da família, do clã, daquele que faz parte do grupo próximo, né? Então, se você não exorta, você é cúmplice, pelo menos Deus te vê assim, como cúmplice do mesmo pecado desse irmão que cometeu o pecado e você não exortou. É a mesma lógica do profeta, que se Deus manda ele falar a profecia e o profeta não fala, né? Ele desobedece a Deus e não fala, como Jonas tentou fazer. E a pessoa alvo da profecia morre, o sangue desse alvo da profecia vai ser requerido do profeta que fugiu e não deu a profecia. É a mesma lógica, né? Quem erra nesse ponto, ele está sendo cúmplice e vai ser cobrado por Deus na mesma medida. É o que a perícope ensinou para a gente hoje. Entendeu, Júlio? Perfeito, pastor. Só mais uma pergunta. Essa perícope em especial, qual que é? É Levítico. Eu estive vendo com vocês aqui. Deixa eu recuperar aqui, que eu já esqueci. Levítico 19, versículo 16 a 18. Falou, obrigado, pastor. Beleza? O material da exegese completa e também esse resumo aqui, também em PDF, na apresentação, está lá na pasta, é só pegar lá, tá bom?